Então eu quero pedir um forte aplauso hoje para o nosso convidado, Luciano Subirá. Luciano Subirá, autor do livro A Cultura do Jejum. Ele é muito conhecido no meio do ensino bíblico, para quem ainda não está dentro desse mundo, é um dos grandes professores que a gente tem de Bíblia, e ele tem abordado assuntos muito importantes, né? O último livro dele, que é O Cuidado com o Corpo, está ligado a esse também, que é A Cultura do Jejum. E quando eu o conheci alguns anos atrás, ele era muito grande, Wesley. Ele era muito abençoado. Próspero. Ele era próspero, né? E aí Deus foi estreitando as veredas, né? E hoje ele não só é um dos grandes pregadores e mestre na palavra que a gente tem no Brasil, mas também tem falado do assunto cuidado com o corpo e jejum de uma forma única. Então seja muito bem-vindo. Posso chamar do Luciano, pastor, bispo? Luciano. Luciano. Uma alegria, Thiago. Tá, Luciano. Com vocês e poder ter essa conversa. Para mim é um grande privilégio te receber. Você vê que ele não usa título, mas você continua. Sim. O Wesley, sabe que ele está agora coordenado a querubim na igreja dele? E aí, esses dias, ele mandou um e-mail para mim, assinou qb.wesley. Eu falei, QB, o que é isso? Wesley falou assim: não, querubim é meu novo cargo. Por favor, respeitar a hierarquia. Mas, Luciano, que prazer. O Luciano, para quem não conhece, ele é coordenador do Orvalho.com, que é um ministério de ensino bíblico, assim como a Casa de Destino. Aliás, uma coisa que eu nunca compartilhei contigo é que quando a gente fundou a Casa de Destino em 2017, a gente queria ser um ministério de ensino bíblico como somos hoje, e eu queria buscar algumas inspirações, né? Fui para os Estados Unidos e estudei muito o ministério da Joyce Meyer, que é que ensina muito a Bíblia e tal. E aqui no Brasil você foi uma referência importante para a gente modelar o que a gente ia fazer como ministério, tá? Então, o Orvalho.com a gente acompanha há muito tempo. Ele é autor de diversos livros, né, como A Cultura do Jejum, que eu falei aqui, Cuidado do Corpo. É pastor há mais de 25 anos, né, casado com a Kelly, pai de Israel e Lissa, e ele tem como propósito de vida levar o ensino das Escrituras, tá? Ele tem muitos seguidores, muita gente que acompanha, e, como eu te falei, é um dos grandes pregadores do nosso país. Agora, eu quero começar, antes de passar para te dar liberdade total, com um verso bíblico que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do 19. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que mora em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Partindo desse versículo e de outros que eu quero abordar hoje, eu passo a palavra para o Luciano para ensinar um pouco para a gente do que você está vivendo. Ensina para a gente tudo que você está vivendo nessa área de jejum, cuidado com o corpo, o que isso tem a ver com espiritualidade, porque um pastor está se metendo nisso, o que a Bíblia nos respalda para isso. A palavra está contigo. Bom, começando com a minha história, você me conheceu há mais de 60 quilos atrás. Por aí. Não foi algo da noite para o dia, foi um processo aí de uns 15 anos. Eu vivi várias fases. A primeira, quando eu estava com 153 quilos, foi o susto de uma diabetes e pressão alta. Meu Deus. Aí, no susto, eu reprogramei minha vida ao longo do ano. Foi menos de um ano, eu perdi 27 quilos. Eu lembro quando cheguei em 126, sumiu o diabetes, pressão resolveu. Eu malandramente, estava ali antes dos 40, que é o que os médicos chamam do health span, intervalo de saúde, que você não sente tanto o tranco, eu parei de emagrecer, porque eu pensei, problema de saúde resolvido. Então, ainda ficaria alguns anos nessa fase aí dos 126, oscilando. Em 2013, eu fui bem confrontado por Deus de diversas formas, inclusive enxergando, eu brinco que era uma Bíblia que eu não lia. Às vezes a gente está com aquela viseira e não quer enxergar. Enxergando o que a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo. Aí eu despenquei para os 2 dígitos. Né? Eu falei, não, tem que me cuidar. Mas comecei a entender que o pacote era completo. Era cuidar da alimentação, cuidar do descanso, exercício físico. Então, com isso, acabou que meu peso ainda desceu um pouco mais. O que virou para mim uma cruzada não é só a minha história de mudança de vida. Hoje eu tenho mais disposição aos 51 do que eu tinha aos 30. Né? Aliás, minha idade biológica aos 36, 37 era de mais de 70.
Hoje, aos 51, ela está em 35. Né? Então, assim, toda essa mudança já seria uma boa notícia para a gente levar para todo mundo, dizer, a gente pode envelhecer com saúde e garantir não só mais anos de vida, mas mais vida nos nossos anos. Mas eu acho que a ideia não é só essa. Eu comecei a falar mais sobre o assunto porque o meio cristão, existe gente que não espiritualiza nada, acho que tudo é natural. Existem aqueles que espiritualizam tudo e deixa de ter o equilíbrio. Eu acho que no nosso meio, muita gente começou a espiritualizar ou terceirizar para Deus o assunto da saúde. Então, eu tomei naquele modo, Paulo fala, né? Com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. Então, estou tentando dar uma chacoalhada no nosso povo para entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. É um livro milenar, e é impressionante o cuidado que Deus já externava por meio da sua palavra com essa questão da saúde. Você para pensar, um homem como o apóstolo Paulo, né? Ele morreu velho, porém decapitado em Roma, historicamente falando. Imagina se o apóstolo Paulo fosse uma pessoa que não aguentasse fisicamente. Numa época que não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Ele sofreu um naufrágio, foi mordido por víbora, foi apedrejado. Se esse cara não tivesse um físico em dia, ele não conseguia nem fazer as viagens, quanto mais sobreviver a isso. Você imagina se Paulo morresse só um ano antes do que ele morreu e a gente perdesse a segunda carta a Timóteo, que é uma das coisas que mais me ensina na Bíblia, a segunda carta a Timóteo, que ele escreveu provavelmente pouquinho antes de morrer. Você imagina se você morre um ano antes do que deveria. Quantas pessoas perdem com isso? Um pregador como o Luciano morre 2 anos antes do que deveria. Quantas milhões de pessoas perdem com isso? Então, quando a gente fala em morrer, por exemplo, para quem vai para a eternidade, para nós que acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ressurreto dentre os mortos, cremos no coração, confessamos com a boca, nos arrependemos dos nossos pecados, temos acesso à eternidade. Se a gente morrer com 30 ou com 80 anos, qual é a diferença para a gente que vai para a eternidade? Nenhuma. Você abre os olhos na eternidade, está feito. Mas e para as pessoas que ficaram? Esse é o problema. Esse é o ponto. Em 2013, que eu estava nessa fase 2 do peso, um dia um amigo muito preocupado comigo, ele falou, Subirá, você tem que se cuidar. Ele falou assim, cara, você é um patrimônio do corpo de Cristo. Eu ainda, na época, falei, agora tem um Unesco espiritual que tomba quem é de quem. E ele falou, não, é sério, cara, você tem que cuidar. E eu peguei e citei Filipenses 1, totalmente fora do contexto, que Paulo diz que o morrer é lucro, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando eu falei isso, ele falou assim para mim, isso é dar a sorte de morrer. Eu falei, como é que é? Ele falou, você acha que quem não se cuida com você só desliga o disjuntor e foi embora? Normalmente esse cara vai para a cama, vai sofrer, vai dar trabalho para a família. Eu nunca tinha pensado dessa janela. Ele falou, segundo, muito covarde com a sua mulher e seu filho pequeno, você querer partir estar com Cristo, porque é uma percepção egoísta, para você é melhor. E essas crianças vão crescer sem pai? Foi o segundo choque. Mas aquele dia ele estava no nível facas tramontina. E ele falou para mim assim, e outra, eu acho que você não entendeu Filipenses 1. Eu voltei para ler e eu fiquei chocado, porque assim, Paulo diz, eu estou em aperto. Eu tenho desejo, por um lado, de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu fique. Ele diz, eu escolho ficar. Por quê? Cara, nós temos uma eternidade toda. Isso você falou, tem uma convicção da salvação, a eternidade toda para desfrutar Deus, o céu. Mas nós só temos uma janela de tempo na nossa existência, que se comparar à eternidade é pequena, que é aqui agora para cumprir o propósito. Né? O nosso destino profético, vamos dizer assim. Né? E se eu não tenho saúde e aborto isso, como é que fica? Agora, mesmo no nosso meio cristão, o pessoal imagina, eu não sei, são quase, talvez 33 anos pregando aí, eu não sei dizer quanto velório eu já fiz. Mas uma frase você ouve da boca de crente, não crente, quando chega a hora não tem o que fazer. Como se fosse Deus arbitrariamente decidindo a hora que todo mundo parte. E a pergunta é isso que a Bíblia ensina? Eu descobri lá, naquela Bíblia nova, eu boto nova aqui entre aspas, é só porque eu não enxergava. Eclesiastes 7,17 diz assim, por que você morreria antes da hora? Então, tem uma hora ideal, mas essa hora não é inflexível. Qual é a hora ideal? Jó 5,26 diz, em robusta velhice você será recolhido, como o feixe de trigo se recolhe no tempo certo. Qual é o tempo certo? Não é quando ele está verde, é maduro. Então, a gente estaria maduro quando? Robusta velhice. Então, não é só velhice,
mas deveria ter saúde. Esse é o plano genérico. A gente pode discutir exceções como o martírio. Paulo e Pedro morreram não de forma natural, mas ambos chegaram à velhice, em robusta velhice. Então, mesmo as exceções, não tem que necessariamente sacrificar isso. E aí eu comecei a pensar, peraí, alguns de nós estamos apressando isso, estamos sabotando o plano que Deus, né, tinha. Então, Paulo escreve aos Efésios, diz, se você honrar pai e mãe, você vai viver mais. Então, peraí, se a data é inflexível, como é que eu vivo mais? Se é possível ir além, é possível também viver menos. Então, quando a gente começa a pensar essa perspectiva da nossa responsabilidade, as coisas mudam. Não podemos jogar na conta de Deus. O determinismo, né, que tá tudo escrito e tal. Fatalismo absoluto. Fatalismo é que, tipo, você tem sua hora e fazendo o que tiver que fazer e tal. Eu também sou mais pro lado de que nós temos algumas decisões na mão, né? Não todas, né? Por exemplo, a gente não consegue decidir, a partir de hoje eu não erro mais, nunca mais eu peco. Por quê? Porque está na essência do ser humano pecar. Você não vai poder lutar contra... A partir de hoje eu não vou mais ao banheiro. Não. Tá? Faz parte do ser humano, não tem como. Né? Tem coisas que não temos como decidir, mas as que temos como decidir, está na nossa mão escolher se vamos para a direita ou para a esquerda, se fazemos, se não fazemos, se comemos ou se deixamos de comer. E uma coisa que mudou muito minha vida agora, falando de saúde e tudo, foi que eu tenho 43 hoje, com 35, 36 anos, esse dia até postei uma foto no Instagram, eu estava 26 quilos mais gordo do que eu estou, com mais peso do que eu estou. Só que, para mim, era muita coisa, assim, eu estava muito estranho. E a minha vida era tão sedentária que eu não conseguia produzir. Eu trabalhava 3, 4 horas por dia e o nível de cansaço que eu sentia era enorme. Então, a primeira decisão, assim, na cabeça, eu não consegui colocar em prática na época, mas na cabeça eu falei, eu preciso me cuidar para poder produzir mais. Nem pensei em saúde ou longevidade, eu pensei no imediato. Eu quero produzir mais e não estou conseguindo. Mas, quando pela primeira vez eu fiquei internado, foi um problema de rim, ou seja, até os 40 anos de idade eu nunca tinha dormido no hospital. E 40 anos eu tive uma crise de rins, fui internado e tive que operar. Ali eu tomei uma decisão séria. Falei... Falou do rim, já resolvi beber água. Eu vou mudar completamente a minha vida. Só que esse mudar completamente a minha vida implicou algo muito sério que os seres humanos têm dificuldade. Aprender a dizer não. A gente na igreja aprenda a dizer não para o pecado, né? Mas também a gente tem que dizer não para um monte de coisa que não é pecado e te destrói da mesma forma, como o doce, por exemplo. Né? Já está provado cientificamente que o açúcar vai destruir seu corpo. Por que a gente não aprende a dizer não? Porque é muito gostoso. O pecado também é muito gostoso. Vai te levar para o inferno. Então, não tem pecado ruim. Pecado é bom, só que te leva para o inferno. Então, é abrir mão do gostoso para viver o melhor. Na saúde também é assim? Eu acredito que a gente pode fazer o paralelo. Você mencionou o açúcar. Eu estou terminando de ler o livro de um dos grandes especialistas aí na área de longevidade. Ele diz que desde as pesquisas, não importa se estamos falando de levedura, de inseto, camundongo ou humanos, o açúcar é um dos fatores de envelhecimento precoce. Não vamos nem falar do resto do dano, só falando da questão de... Então, assim, a gente tem comprovações. Aí a pergunta é, eu quero satisfazer algo que é um prazer transitório ou quero algo duradouro como a saúde? O plano espiritual, a mesma coisa. Outro dia eu ouvi alguém falar, não existe prazer no pecado. Eu falei, se não tivesse, ninguém pecava. Hebreus 11, 25 fala dos prazeres transitórios. A conta é mais alta do que o benefício. Da carne, tá então, a gente tem que evitar. Eu acho que é a mesma coisa. Para mim, eu tive que enxergar... Eu gostei de como você começou falando de um texto que fala sobre glorificar Deus no corpo. Se você olhar o contexto, Paulo fala tanto contra a imoralidade, não botar o corpo, que é o santuário do Espírito Santo, na sujeira do pecado sexual, como no versículo 13 ele fala que Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago. Então, assim, pressupõe-se que em alguns versículos depois, quando ele vai falar de glorificar Deus com o corpo, ele não está excluindo a questão da alimentação. Aliás, quando ele chega em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu, durante muito tempo, nasci e cresci no lar cristão, tive uma experiência com Deus muito cedo, procurei honrar tudo aquilo que eu recebi, viver à altura, mas tem uma coisa que eu me arrependo hoje, Tiago, foi não entender o cuidado do corpo antes.
Paulo diz em Efésios 5:29, né, que ninguém jamais odiou seu próprio corpo, sua própria carne, antes o alimenta, cuida dele. Então ele mostra que o cuidado é mais que nutrição. E diz como Cristo faz com a sua igreja. Então, assim, Cristo é o nosso modelo, é a nossa referência. Cuida do corpo espiritual místico que é a igreja. Enquanto na terra, a mesma Bíblia que registra que ele teve fome, mostra que ele se alimentava, que registra que ele teve sede, que ele bebia, que cansou e teve sono, descansava e dormia. Né? Eu li um cálculo, alguém pegou as distâncias, só as mencionadas na Bíblia, que Jesus fez, e chegou à conclusão que ele caminhava, em média, 32 quilômetros por dia. Pensa nisso. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Não, e sem contar que à noite ele subia no monte para orar. Quase toda noite, todo mundo ia dormir, ele subia para... Vamos aumentar isso. Né? Então, assim, quando... Até a subidinha no monte. Quando o apóstolo Pedro, Atos 10, está em Jope, ele tem que pregar na casa de Cornélio, ele cobre a distância em 2 dias. De Jope a Cesareia Marítima, 60 quilômetros. Significa que eles fizeram 30 por dia. Então, assim, mesmo que não andasse todo dia para ter o condicionamento de encarar, eles tinham um nível de vitalidade e saúde que a modernidade nos roubou. Então, hoje a gente fala de exercício para vencer o sedentarismo. Naquela época não existia sedentarismo, ninguém passava o dia sentado na frente do computador trabalhando, e mesmo assim, você vai ver Paulo dizendo, o exercício físico é de pouco proveito. A vida inteira eu lia como se ele falasse nenhum proveito. Ele diz pouco. Mas pouco por quê? Porque ele está comparando com a piedade. Ele diz, a piedade para tudo é proveitosa. Isso está em 1 Timóteo 4, 7 e 8. Né? E diz, porque a piedade tem a promessa da vida que é agora, terrena, e da que há de vir, eternidade. O exercício não vai impactar a sua eternidade. Só para cá. A falta dele pode te mandar mais cedo para lá, mas não vai definir o destino eterno. Mas ainda assim, ele está reconhecendo para um povo não... A palavra que ele ainda usa, exercício físico, ginásia no grego, é a raiz da palavra ginásio, academia, gym. Então, ele estava falando da cultura greco-romana de culto ao corpo, que não era nem a preocupação que hoje a gente fala, pô, vamos malhar para garantir o básico da saúde. Ali era até um pouco mais de vaidade, definição muscular, estética. Ainda assim, está dizendo que tem proveito. Então, eu não sei de onde nós tiramos a ideia que não tem proveito e passamos a desprezar essa parte. Agora, a minha área, né, apesar de eu ser um defensor bíblico, ser um expositor dessa área, mas a minha área de atuação, de trabalho, é desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, empreendedorismo. Nessa abordagem, eu queria falar uma coisa que eu percebi sobre cuidado com o corpo e você faz a abordagem bíblica em cima dessa área mais de desenvolvimento pessoal que eu vou colocar agora. Uma coisa que eu reparei na minha vida e reparo em quem começa a cuidar do corpo é que várias outras áreas começam a melhorar. Por exemplo, cognição, clareza mental. A partir do momento que eu estou fazendo algum exercício físico, a minha cognição, minha clareza mental é melhor. Eu tenho mais ideias, eu estou menos estressado. A autoestima. A Bíblia fala, por exemplo, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E a gente se ama cada vez menos quando a gente perde a autoestima. A autoestima vem quando a gente começa a se cuidar. Não tem como você ter autoestima sem estar se cuidando. Então, eu fico parando para pensar como eu me vestia antes. Às vezes eu pego umas fotos antigas. Falei, gente, como é que eu botava uma roupa horrível dessa? Totalmente fora de alinhamento, de tudo. É porque eu não gostava de mim. Eu não tinha nenhum tipo de autoestima. Como é que eu ia amar o próximo se eu não estava conseguindo gostar de mim? Isso, no desenvolvimento pessoal, faz muito sentido. Na inteligência emocional também. Na Bíblia, faz sentido esse tipo de comparação? Faz. Vamos começar no próprio desenvolvimento pessoal. Os neurologistas estão batendo nessa tecla e mostrando pesquisas e tudo mais, de que nada tem tamanho poder de prevenir demência na velhice como o exercício cardiovascular. Irrigação sanguínea no cérebro tem a capacidade de produzir neuroneogênese, formação de novos neurônios. Então, essa coisa da clareza da ideia, da criatividade, é uma resposta fisiológica. Fora isso, ele afeta a produção hormonal, inclusive os de prazer e realização, que envolve dopamina, serotonina. Então, assim, ele ajuda a criar disciplina, né? Como é que você vai ter um desenvolvimento pessoal com a vida indisciplinada? Então, assim, ele melhora o sono. O camarada cansa, descansa mais, quer dizer... Como nós vamos ter um cognitivo melhor sem descanso? E aí, quando eu vejo hoje, Tiago, as pessoas falando, não, eu não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para dormir, eu falo, desculpa, a sua escolha é estúpida. Eu vou assim direto no ponto. Por quê? Foi a minha linguagem durante muito tempo.
né? A primeira vez, há uns 10 anos atrás, tem um médico que me ajudou muito nessa última década a entender e mudar o comportamento, foi o Dr. Aldrin Marshall, foi o pastor Márcio Aladão que me apresentou em BH. Na nossa primeira conversa, falou, como está seu sono? Eu falei, está maravilhoso. Ele falou, não é o que os seus exames estão dizendo. Você está com seus gatilhos de infarto, de derrame armado, de estresse, disso, aquilo. Eu falei, o senhor não é desses que acredita que tem que dormir 8 horas por dia, né? Eu falei, 24 horas do dia, 8 horas dormir, não terço da vida. Eu falei para ele assim, para mim dormir é perda de tempo. Conversa do hiperativo, que quer produzir. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho tão impressionante quando eu encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Mas foi aquela pancada. Eu nunca tinha pensado nesse lado. Ele falou assim, Deus criou o corpo com a necessidade de cientificamente comprovar, descansar 8 horas. Você acha que você tem um plano melhor? E uma coisa que me chamou a atenção na Bíblia, e aí vamos combinar as duas coisas agora, Eclesiastes diz lá no capítulo 10, se estiver, o contexto ele está falando do machado, ele diz assim, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, tem que botar mais força. Então, imagina o lenhador, o cara está lá, o machado não está afiado, ele vai gastar mais tempo, mais energia, vai produzir menos. Aí alguém chega para o lenhador e fala, cara, por que você não afia o machado? Tem tempo para perder, tem que produzir. A gente olhar e dizer estúpido. Mas a gente não faz a mesma coisa. Quando a gente não descansa, quando não treina, né? Eu tive uma experiência em janeiro desse ano. Eu estava num retiro de jejum. É outro assunto que, quando a gente fala do cognitivo, clareza mental é interessante. E eu entrei no modo de um descanso tão profundo que eu nunca tinha entrado na vida. Foi assim, a primeira vez que eu me isolei mesmo, retirei. Eu escrevi um livro de umas 300 páginas em 10 dias. Então, assim, o que nossa mente pode fazer descansado? Só que a gente não quer dar descanso porque tem que produzir. Não percebe que está sabotando produtividade. É verdade. E a Bíblia fala dessas coisas. Então, assim, como você disse, no natural, no relacional, no me amo como que vou amar os outros, né? É a ordem estabelecida por Jesus. E mesmo no plano espiritual do relacionamento com Deus, acredito que a gente peca por essa falta de exercício de disciplina em todas as áreas. Você sabe que, assim, profissionalmente falando, apesar de ter o Instituto Deste, os cursos, as mentorias, eu me considero escritor, né? Tenho 8 livros publicados, 6 são best-sellers da revista Veja, e o meu livro mais vendido chama-se Especialista em Pessoas, está por aí. Laranjinha. Esse aqui, ó. Para quem não conhece, o Especialista em Pessoas. Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Sabe como é que eu escrevi esse livro? Que foi o livro que me posicionou, inclusive, no mundo secular e tudo, nas grandes editoras mundiais, é publicado em 16 países. Em 2 anos que eu tirei de descanso nos Estados Unidos, morei lá de 2018 a 2020, dormia 9h30, 10 horas da noite, acordava às 5 horas da manhã, todo dia. Esse era um ritmo de vida que eu nunca tive. Escrevia das 5 às 6h30, as crianças acordavam. 7 horas eu fazia café da manhã para eles. Eu fazia. Meu relacionamento com meus filhos mudou completamente. Eu levava na vanzinha eles para a escola, 4 filhos que eu tenho. Voltava, tinha manhã livre com a minha esposa. À tarde fazia algumas coisinhas de trabalho, ligava para o Brasil, videoconferência, gravava uma coisa. Buscava as crianças na escola. 6h30, estava todo mundo de pijaminha, jantava cedo, 9h30, todo mundo dormindo. Ou seja, minha vida mudou radicalmente, minha saúde mental, comecei a dormir bem, comecei a descansar. Falei, vou escrever um livro. Ou seja, para eu que me considero um escritor, para eu que vivo disso, escrever o melhor livro da sua vida tem que ser estudar. Peraí, eu escrevi o melhor livro da minha vida até hoje. O que eu fiz diferente dos outros? Era o mesmo Tiago, o mesmo conhecimento. O descanso. O descanso fez com que extraísse de mim o melhor, as melhores ideias, as melhores frases. Tanto que esse foi o único livro, Luciano, que eu não deixei a editora colocar a mão em nada. Fiquei pela Planeta, que é uma grande editora secular, falou, a capa eu vou fazer, título, subtítulo, tudo, eu vou fazer. Eu tinha tanto tempo e disposição livre, eu falei, eu vou criar tudo de uma forma que eu acho que vai emplacar. E, graças a Deus, aconteceu. Então, o descanso nos prepara para dar mais resultados. Falando aqui na área de desenvolvimento pessoal, da vida emocional também, é lógico que o descanso nos prepara para dar mais resultados. E, por isso, você pode me corrigir se eu estiver errado ou concordar, mas, por isso,
Deus estabeleceu um dia de descanso, inclusive, na Bíblia. Além do descanso diário do sono, um descanso semanal, e tinham outros descansos em períodos diferentes. De festas. 6 anos se planta e colhe a terra, no sétimo deixa dia o campo descanso. descansar. E outra, quando Jeremias anuncia que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro, Deus disse que a terra estava cobrando seus sábados. Ou seja, o princípio que você quebra vai quebrar você. É algo que as pessoas, às vezes, não levam isso em conta. Então, esse ganho de tempo e não respeitar o descanso, a conta chega depois. Sem dúvida. Aliás, em 2008, 15 anos atrás, alguém falou para mim, eu estava no auge da obesidade, falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Tem feito check-up? Tem. Quando foi o último? 2 meses atrás. E aí? Tudo em ordem. Aí a pessoa falou, quem que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Foi o cardiologista. Que ele falou? Eu falei, olha, ele ficou bravo. Ele jogou os exames na mesa e falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com esse peso, está tudo tão bem. E estava colesterol, triglicéridos ou triglicerídeos em ordem, diabetes, pressão. Aí era uma médica me perguntando, amiga, e quando eu falei para ela que ele falou, digamos que tem mais sorte juízo, ela falou, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou assim, você não está tendo sorte, você está ganhando tempo. Ela falou uma frase, foi o início do processo. Aí diz, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois vem a fatura. Ela falou, você está gastando pra caramba, essa conta vai chegar alta. Né? E chegou depois, foi o que eu tive que mudar. Então, o descanso é a mesma coisa. Então, nós estamos gastando. A conta vai chegar. Pastor, e como que foi a sua mudança no seu dia a dia? Porque você é uma pessoa que viaja bastante, você é escritor, tem neto já. Depois que você começou essa dieta, o que você percebeu assim na prática? Melhorou minha produtividade, eu consigo viajar mais, eu consigo alcançar mais vidas? Melhorou tudo, né? Produtividade mental, aspecto físico. Muitas vezes era assim, a gente pode ter um cansaço. O tempo que fica em avião, a poltrona de avião, caminhando. Mas, por exemplo, eu tenho um problema congênito no joelho que me deu muito trabalho ao longo da vida, porque ele é cíclico. A cada 5, 6 meses, um problema na cartilagem que desprende, começa a raspar, depois quebra. Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer musculação e fortaleceu a musculatura, já não incomodava como antes. Então, parece ser uma coisa pequena, mas assim, cara, aliviou a dor. Essa coisa dos próprios exercícios, nunca mais tive as dores nas costas que eu tinha. Primeiro, por carregar mais peso. Segundo, por uma musculatura que não estava preparada. Então, assim, a maioria das pessoas, às vezes, não entende um posicionamento como o seu agora, dizendo, não quero dormir fora, quase acha. Meu amigo, trocar de cama de hotel, de travesseiro, né, é só quem viver essa rotina que sente. Mas, por exemplo, depois de uma vida de exercício, isso tudo já não era uma coisa que incomodava tanto. Isso é um dos exemplos. Pode continuar. A parte cognitiva, de uma mente que está descansada, de um cérebro que está, né, recebendo irrigação sanguínea de alto nível, quer dizer, o nível de criatividade, de ideias, de clareza. Porque assim, a gente não precisa espiritualizar tudo. É lógico que a gente fala da inspiração divina, da liderança do Espírito Santo, de unção, que são os recursos sobrenaturais, mas Deus fez a gente com uma estrutura natural de funcionamento. Né? Os gregos antigos, que não jejuavam pelos motivos como nós jejuamos para buscar Deus, faziam isso para ter clareza mental. Né? Então, assim... Os hindus fazem muito isso. Tem o aspecto fisiológico e tem uma resposta para isso. Você come uma feijoada ou vai num rodízio de carne na churrascaria, não vai dar uma sonolência depois? Sim. Por quê? O Wesley não vai muito porque ele é bodybuilder. Né? Mas a irrigação do sistema digestório, como eles falam agora, ela falta um pouco na cabeça, então a gente fica sonolento. Exato. Por exemplo, no jejum é o contrário. O que não usa na digestão vai para a cabeça. Então, assim, cara, você fica criativo. Né? Sem dúvida. Então, em todas as áreas, eu vi muita diferença. Mas, assim, eu tive que bater o pé e não negociar essa questão do descanso. Né? Dormir 8 horas, eu dormia de 4 a 6. Há exceções. Há exceções, Claro, tem um dia que não dá. Essa noite eu não dormi 6 antes de estar aqui. Mas, assim, as próximas oportunidades a gente já volta ao normal e à rotina. Antes da gente entrar no assunto de jejum, que eu acredito que é o que todo mundo está esperando aqui hoje, com o Luciano Subirá, eu quero compartilhar uma coisa que eu escutei há um tempo atrás de um grande líder do Brasil, um amigo em comum nosso, que me deu um conselho. Né? A gente estava falando sobre esse negócio de dormir em casa e dormir melhor e se cuidar e tal. Ele falou assim, Tiago, se você
surtar emocionalmente, ataque de pânico, depressão, uma ansiedade crônica, e tiver que parar de viajar do jeito que você viaja, se você tiver um problema físico e ficar no hospital, ou se você, por uma fraqueza espiritual ou emocional, muito tempo fora de casa, cair numa tentação e trouxer um escândalo para a tua vida, você acha que em quanto tempo todo mundo deixa de escutar você? Ele falou, em dias. É só o tempo de espalhar. Todo mundo fala assim, muito bom, Thiago, obrigado, agora eu vou escutar o fulano. Pô. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você não cuidar do teu físico, emocional, espiritual, de qualquer maneira, o físico, o espiritual e o emocional vão te parar. Então, algumas exigências próprias, você mesmo você vai ter que fazer. Eu vou dormir melhor. Eu vou me alimentar melhor. Eu vou ter mais tempo com Deus para fortalecer mais o espírito e dizer não à carne. Eu vou cuidar das minhas emoções. Não vou me preocupar tanto, que também tem a ver com a fé. Quanto mais fé você tem, menos você se preocupa. Né? Eu não vou ficar tão estressado com coisas pequenas. Foram decisões que eu fui tomando por saúde mental, cardíaca, e etc, etc. E uma das maiores melhoras que eu senti no meu dia a dia, quando eu comecei a tomar essas decisões, vou cuidar do corpo, alma e espírito, é que coisas que me incomodavam, tipo insônia, parou. Sensação de... Às vezes eu estava pregando, dando uma palestra, dava uma sensação de desmaio, assim, caramba, mal-estar. Mas por quê? Minha glicose sempre... Eu era pré-diabético, minha glicose sempre alta, tudo alto. Ou seja, quando eu estava em muito movimento, calor, suando, me dava vontade de desmaiar até. Então, tudo isso acabou sem medicamento, só cuidando do corpo, alma e espírito. Então, escuta o que eu estou te falando. Está aqui também um mestre te ensinando. Se você não parar para se cuidar, a falta de cuidado vai parar você. Isso vale não só para o físico, tá? Para a alma, você cuidar dos teus sentimentos, emoções e espírito. Porque hoje em dia, quando uma pessoa que não cuida da espiritualidade está abrindo a brecha na vida para a falta de perdão, que vai te trazer problema emocional, para ingratidão, para perturbações noturnas, para ataques no mundo espiritual que tiram tua paz. Ou seja, é uma questão... Hoje, antigamente, espiritualidade é uma questão, vou escolher se eu sirvo a Deus ou não. Hoje em dia é uma questão de sobrevivência. Quer falar, velho? Posso? É bom pedir permissão antes. Claro, estamos aqui com 2 mestres. Eu queria a opinião de vocês. O que é fé e obras? Porque a pessoa está com diabetes, por exemplo, ou pré-diabetes. Ela pode orar para Deus curar ou ela que tem que fazer? Uma boa pergunta. Ele acerta de vez em quando. Não, Paulo escreve a Timóteo, diz em 1 Timóteo, né, lá no capítulo 5, no verso 23, ele diz, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa das tuas recorrentes ou frequentes enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura e milagre marcante, poderoso, ninguém questiona isso, não ofereceu para orar. Não mandou Timóteo orar. Não quer dizer que a gente não possa, não deva. Eu quero deixar bem isso claro. Eu creio, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Então, o mesmo Jesus que operou curas e milagres enquanto esteve aqui na Terra, continua operando curas e milagres. Então, assim, nem de longe quero questionar isso. Tive um problema 27 anos atrás, sério na coluna. O ortopedista me atendeu, era da igreja. Eu peguei uma caixa muito pesada para carregar, não tive o cuidado em como lidar com ela. O resultado, 2 hérnias de disco, me botaram na cama 15 dias sem conseguir levantar. Um mês depois do episódio, andando com dificuldade, ele me disse, Luciano, se você não aparecer com uma dessas histórias que você conta no púlpito, dos milagres, ele falou, você vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Ele falou, não tem cirurgia que resolva o seu problema. E eu olhei para ele e falei, você vai ter a história. 6 meses depois eu estava curado. Completamente curado. Eu tive outros 2 problemas na coluna semelhantes, não nas mesmas vértebras. Os próximos foram por eu carregar mais peso no corpo do que deveria. Não era uma caixa como aquele no início. Na terceira vez, Deus me curou nas outras 2. Na terceira vez, o Espírito Santo falou no meu coração, não vou suspender para sempre as leis da natureza a seu favor. Eu entendi o ultimato. Tipo assim, você vai ficar brincando com o negócio e jogar para cima de mim? Então, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, deixar de pregar a fé e nem de olhar a nossa responsabilidade. Tem que ter um equilíbrio nisso. Por quê?
O diabo fala para Jesus, quando diz, transforma as pedras em pães, e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí a conversa do diabo na tentação é, se quer falar de Bíblia, vamos lá. Por que você não pula do pináculo do templo? Está escrito, e aí ele vai citar promessa de proteção. Aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, essa é a prova que a Bíblia pode ser usada contra você, né? Exato. Essa conversa, muita gente aconselha baseado na Bíblia, mas vai matar o cara com aquele conselho. Exatamente, porque se tirar do contexto do todo da revelação, então, tem promessa de proteção? Tem, não dá para negar. Significa que eu posso pular de cima do prédio? Não, porque eu tenho que ter o bom senso de me proteger. Tem um versículo mais forte sobre aquilo, né? Você tem que analisar os dois lados da moeda. Tem um versículo mais forte que anula esse aqui nessa situação? E não é nem anula, ele dá, vamos dizer assim, ele dá um bota no contexto, bota no contexto. Isso. Porque, anular é uma palavra forte. Por exemplo, Deuteronômio 22:8, Deus disse, se você construir uma casa com terraço, faz também um parapeito, para que você não seja culpado do sangue se alguém cair. Então, o mesmo Deus que promete guardar, diz, mas faça a sua parte. Lógico. Então, assim, lógico. eu não posso pegar o que ele prometeu e usar isso como uma desculpa para a minha negligência. E o que eu percebo no nosso meio, até porque quando a gente começa a ver as curas e milagres, uma coisa é quem não viu, tem dificuldade de acreditar. A outra é aqueles de nós que já vimos isso acontecer conosco, com os outros. Às vezes a gente dá uma folgada e joga para Deus. Quando era garoto, meu pai citava um texto, ele nunca aplicou em relação à saúde, mas ele aplicou várias vezes em questões diferentes da vida, que é quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele dá ordem, tirem a pedra. Meu pai dizia, que só Deus pode fazer, ressuscitar um morto, ele não terceiriza para ninguém. A rolar pedra que está no nosso alcance. Ele não faz questão de fazer no nosso lugar. Isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a entender essas questões da saúde. Então, ao mesmo tempo que eu deveria orar e crer, isso não significa anular minha responsabilidade. Então, Paulo está dizendo, se você corrigir a dieta, você tem elementos terapêuticos que o próprio Criador que você está querendo cura já te deu, que pode resolver o problema. Então, a gente tem que conciliar isso sem jogar fora a fé, né? E, ao mesmo tempo, entender que a fé também não exclui a responsabilidade diária. Agora, por exemplo, a gente fez uma série no Café com Destino, acho que 3, 4 semanas atrás, um mês atrás, chamada A Solução do Mundo. Nos últimos anos, eu comecei a estudar assim, o que realmente resolveria o problema do mundo? Eu sou um cara bem eclético para estudar, estudo história, estudo filosofia, teologia, estudo tudo, para tentar entender. E cheguei a uma conclusão não religiosa que a única solução para o mundo, que jaz no maligno e não vai melhorar, é a pregação da palavra. E por que eu digo essa conclusão não é religiosa? Porque eu não tomei essa decisão baseada na minha fé pessoal ou no que eu acredito. É que a palavra de Deus, a pregação da palavra, é a única coisa que vai tocar em todas as áreas do ser humano, gratuitamente, sem fazer distinção de cor, peso, origem, família, e que vai resolver alguns problemas que nenhum outro livro resolve, só a Bíblia. Perdão de pecados, jogar o teu passado no mar do esquecimento e projetar o teu futuro, fazer alguns impossíveis acontecer, te dar instruções para o dia a dia, como o livro de Provérbios. E eu estava conversando com um desses bilionários da Forbes um dia desse, e ele falou assim, cara, eu gostaria de doar parte da minha fortuna. Eu falei, que bonito. Ele falou, em que você investiria? Você daria para os pobres? Você construiria casa, hospital? Eu investiria tudo na pregação da palavra. Ele falou, por quê? Ele não é crente, não é cristão. Eu falei assim, porque olha só, você vai dar tudo para os pobres. Pega 1 bilhão, divide igualmente para os pobres que temos só no Brasil. Vai dar lá, vamos supor que dê 10 mil reais para cada pobre. Né? Vai dar muito menos, né? Mas vamos botar para 10 mil. Em quanto tempo você acha que ele está pobre de novo? Quanto tempo ele está na necessidade de novo? 2 meses? 3? 6? Mas uma vez que a palavra entrou na vida dessa pessoa, aí você tem uma mudança de vida. De comportamento, de futuro, de família, de pensamento. Porque a igreja, apesar de ser uma obra espiritual e pode ser considerada religiosa, ela é uma obra social incrível e única. Ninguém consegue incluir um ser humano como a igreja. Então, assim, a pregação da palavra, para mim, é a solução do mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque, para mim, as pessoas que mais deveriam cuidar de corpo, alma e espírito eram os pregadores. E aí eu quero
abrir aqui para você, porque eu sei que muita gente que me escuta um dia sonha em fazer o que a gente faz, pregar a palavra, ou ter palestra, ou livro. Sonha em fazer isso. Ah, Tiago, eu quero ser um comunicador da palavra e tudo. Então, está aqui um dos maiores do Brasil hoje, nessa área, para te ensinar em cima do que eu estou te falando. Se a solução do mundo é espalhar o nome de Jesus, é pregar a palavra, quem está começando agora, quero pregar, quais são os cuidados, corpo, alma e espírito que ele tem que ter? Bom, pregar a palavra, ele vai ter que ler muito a Bíblia. Se não tiver o conhecimento, fica complexo. Tem alguma coisa específica que você indica? Ele tem que estar em conferência, tem que assistir pregação todo dia no YouTube? Tem alguma dica que você dá para a pessoa, além de ler a palavra, aprender mais disso? Hoje a gente tem recursos fantásticos. Eu lembro na adolescência, a gente, assim, conferência era tudo presencial. Né? Hoje modelava muita gente também. Só que, assim, cara, eu tinha que entrar num ônibus e ir para o Rio de Janeiro, dormir dentro do ônibus, porque não tinha condição de... Hoje está muito fácil e acessível, porque tem muito conteúdo. Então, obviamente, além de toda a leitura bíblica, é bom que a pessoa se exponha, e ela vai ter que aprender a ter alguns critérios, porque hoje em dia... no meio tem de tudo, né? Então, assim, quem realmente vive isso que prega, tem uma história de integridade, como você falou aqui, não vamos trazer alguém para falar só por falar, se a gente não conhece, né? Se a gente não aprende, não escuta. Exatamente. Aí, além dessa vida em Deus, em primeiro lugar, que nos dá autoridade, né? Uma coisa que eu gosto de ouvir, Tiago, e eu ouço isso no Brasil todo e fora, é gente dizendo assim, cara, o que você ensina de Bíblia é incrível, o que a gente aprende é fantástico, mas olhar um cara que está há mais de 30 anos no ministério, sem nenhum escândalo, olhar a sua família, né? Porque, assim, no final das contas, o exemplo que pesa. E durante muito tempo, uma área que eu não tinha exemplo era o cuidar do corpo. Até hoje, os médicos me falam, pastor, graças a Deus, o senhor converteu nessa área, porque o senhor era um péssimo exemplo. Então, como é que eu vou viver para cumprir o propósito? Se a gente tem a solução do mundo, e você sabota a sua existência, a sua adoração, não faz menor... Você está prejudicando a solução do mundo. Não faz menor sentido. A pregação da palavra. Então, tanto você como eu, a gente cita a história do escocês lá, o Robert Murray McShane. Foi um dos avivalistas, chacoalhou a Escócia. Esse cara morreu com 29 anos de idade. Tudo bem, era no meio de uma epidemia, mas ele reconhece que a sua saúde limitada expôs ele, e no leito de morte ele diz, Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo, não posso mais levar a mensagem. É muito forte então, isso. eu tomei uma decisão, já há alguns anos, cara, eu quero... fazer todo o possível para que eu tenha saúde, disposição, longevidade para cumprir o propósito. Então, hoje, quando eu tiro o meu momento de exercício, eu estou dizendo, não é meramente para mim, né? Isso aqui é para que eu viva para cumprir o propósito. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados que eles se combinam. E eu acho que eles não são divergentes nem concorrentes, eles são complementares. Como você disse, cuidar do espírito, alma e corpo. Tem gente que está cuidando do corpo, tem gente que está até... Não, eu estou lendo a Bíblia, estou indo à igreja, mas está com a alma doente, ofensas, emoções que não foram resolvidas. Vai usar o status de pregador para mandar indireta para os outros, para reduzir alguém. Ou seja, a alma tem que estar curada para você poder ir para o altar. Você imagina se José, exaltado a posição de autoridade que tem contra os irmãos, sem ter resolvido... Em vez de ser bênção na vida dos irmãos, ele ia se vingar. Exatamente. Né? Então, assim, alguns de nós, Deus nem pode promover. Imagina ele olhando, dizer, queria tanto te promover, mas... promover desse jeito vai ser um desastre. Com esse coraçãozinho, não posso. Deus quer, mas não dá. Tô tratando isso, tô tratando. Agora vamos entrar num assunto que eu sou um grande adepto do jejum desde sempre, porque meu pai, meu avô me ensinaram oração, leitura da palavra e jejum como prática. Então, eu nunca tive dificuldade em jejuar, sempre é uma cultura da minha família, de gerações já. Eu entendo o poder espiritual disso e, recentemente, começou a virar um assunto enorme, secular, porque o jejum, cientificamente, foi provado todos os benefícios mentais e físicos que o jejum traz. Eu acho que o ponto de virada aí no mundo da medicina foi o Nobel da Medicina em 2016, com um japonês que durante 20 anos estudou e documentou autofagia, o processo de limpeza da célula. Aí veio intermitente, tudo isso à tona. Exatamente. Eu já fiz jejum intermitente também. Enfim... Vamos falar um pouco de jejum. Primeiro me dá a base bíblica e o porquê a gente tem que jejuar biblicamente e depois vamos para a parte da saúde. Jesus falando com os discípulos disse no Sermão do Monte, Mateus 6,16, quando jejuardes. Ele nunca disse se.
Então, assim, agora eu vou pegar a carona nas costas de John Wesley, um grande ensinador bíblico, que as costas dele é mais larga do que a minha. Obrigado. Você gostou, né? O Wesley dizia o seguinte: ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça o que ele está orientando. Assim, se Jesus orienta como jejuar, ainda que não tenha uma ordem clara no sentido de um imperativo, é evidente que, no mínimo, ele sinalizou a expectativa. E Wesley dizia: para nós que vivemos para agradá-lo como Senhor, a mera sinalização de uma expectativa deveria ser uma ordem. Então, as pessoas perguntam, tem uma ordem sobre jejum? Eu digo, olha, o Antigo Testamento tinha um dia por ano que todo mundo era obrigado, que era o dia da expiação. Yom Kippur. Yom Kippur. O Novo Testamento não tem esse imperativo, como você vai achar, vigiai, orai, aquele tom de ordem. Mas está implícito, né? Em Lucas 5, perguntaram para Jesus, por que é que seus discípulos não jejuam? Ele diz, enquanto o noivo está presente, os convidados não fazem isso. Mas quando o noivo foi tirado, ele falava de si, eles vão jejuar. Então, o jejum tem que ser parte da vida de um discípulo de Jesus. Aí as pessoas perguntam, o que é jejum? Hoje em dia a palavra jejum virou sinônimo de abstinência. Qual que é abstinência? Né? Então, você está lendo lá uma matéria esportiva, vai falar de um determinado time que está em jejum de título. Ou de um atacante que está em jejum de gols. Mas a palavra traduzida como jejum lá no koineu grego antigo, em que foi escrito o Novo Testamento, é nestil. Ne é um prefixo de negação, estil é comida, não comer. Então, existem outras formas de abstinência? Tem, a Bíblia fala, mas eu sempre digo que elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de comida. Agora, o que Jesus não definiu foi a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo faz? Não tem uma determinação. Então, eu digo às pessoas, significa que você pode escolher ou ter uma orientação personalizada do Espírito Santo para isso. Jesus não definiu a duração do jejum. Então, na Bíblia, você tem um jejum de parte do dia, você tem jejum de um dia inteiro, passou de um dia, a gente já chama de prolongado, né? Estourou as 24 horas. Aí você tem na Bíblia períodos como 3, 7, 14, 21 e até 40, ou seja, mostra que mesmo prolongado, a flexibilidade de prazo gigantesca. A Bíblia também fala de tipos de jejum diferentes. Jejum de Daniel, que é bem conhecido, né? A Bíblia diz que durante 21 dias, 3 semanas, ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem manjar desejável. Então, restrição de alguns grupos alimentares. Tirou doce, bebida alcoólica e carne vermelha. E carne vermelha. Então, mas não significa uma abstinência completa. A Bíblia fala de João Batista consumindo mel e gafanhoto, quer dizer, uma restrição. Mas nós temos jejum que a gente chama de normal. É o que Jesus fez. A Bíblia diz que durante 40 dias ele não comeu e ao fim dos quais teve fome. Não diz que ele não bebeu nem que não teve sede. Então, as pessoas precisam entender, água não é alimento. 70% do corpo é constituído de água e com 5 dias sem água você pode entrar em colapso do seu corpo. Então, principalmente essa ideia de um desenho prolongado de jejum, ingestão de água, mas sem alimento. E nós temos na Bíblia o mais austero, que eu digo, ele é um caso mais extremo, tipo de jejum, que é o que a gente chama total absoluto. Aí não bebe água. Normalmente na Bíblia não passa de 3 dias. Que foi o que a rainha Esther fez. A rainha Esther fez e convocou, o rei de Nínive, quando Jonas prega, convoca, e Paulo, quando converteu, ficou 3 dias sem comer nem beber. São 3 exemplos bem claros de 3 dias. Eu já fiz 3 dias sem água. A moçada lá da igreja diz, pastor, isso é o mais punk, é o mais austero de todos. Né? Então, Jesus também não determinou o tipo. Então, a gente tem essa variedade e lá nós reinventamos e adaptamos um meme antigo para falar do jejum. Eu digo sempre o seguinte, meu jejum, minhas regras. Porque o povo quer regras sobre o jejum. Eu digo, não tem, você tem liberdade. E às vezes eles não sabem o que fazer com a liberdade. Né? Então, outro dia um falou, eu posso jejuar pão e água, como os antigos faziam. Eu falei, pode fazer até com pastel e caldo de cana. Não recomendo nenhum nem outro, mas estou dizendo isso no sentido de possibilidade. Né? Então, a gente tem esse universo. Para quem está começando, é melhor começar devagar. Então, tem gente que fala assim, se é verdade jejua 40 dias, também quero fazer um de 40 dias. O que eu faço? Eu falo, você já fez um? Não. Eu falo, começa com um. Né? Então, assim, jejum prolongado, para mim, antes da gente mexer mais no assunto, eu sempre digo, deveria ter prática e treino. Eu não faço sem acompanhamento médico, antes, durante e depois. E eu falo da importância de uma direção do Espírito Santo. A impressão espiritual que eu tenho, e eu queria sua contribuição bíblica com isso, é que a maior função do jejum é nos enfraquecer em termos
carnais para fortalecer o espírito. Ou seja, eu não acredito que a gente vai mover o coração de Deus porque está em jejum. Tadinho, Não, vou não- ajudá-lo. Mas não que é a uma gente troca. fica mais sensível. Sim. Então, qual o conselho que eu dou para os meus alunos, que é do Café com Destino, o meu aluno Método Destiny, etc., me segue nas redes sociais, assiste as pregações aos domingos? Quando é a hora de fazer jejum? Não é uma regra, não é doutrina, é só um conselho. Quando você sente que está fraco espiritualmente e a carne está começando a dar uma gritadinha, ou seja, a carne está pedindo alguma coisa. Geralmente eu jejuo assim, sabe? Quando, eu, por exemplo, eu odeio quem fala mal dos outros. Eu acho que isso é uma... Primeiro que a Bíblia diz que Deus odeia quem semeia contenda entre os irmãos e tal. Mas uma vez eu me peguei numa conversa, mesmo de uma forma muito educada e cortês, falando de uma pessoa. E aquilo provocou uma raiva contra mim mesmo. Eu falei, caramba, eu odeio isso e acabei de cometer esse troço aqui. Estou fazendo. Aí eu fui e eu fiz um jejum. Eu fiz um jejum, assim, prolongado, falando, Deus, minha carne não pode ganhar força. Não só para questões morais, né, que você é uma pessoa muito ligada a sexo, a pornografia, sabe, as questões mais morais. Você precisa jejuar. Não tem outro caminho, eu não conheço outro caminho. O jejum ele vai enfraquecer sua carne, ou seja, a carne que eu digo não é só o físico, não, a carnalidade, isso, as vontades do corpo, e vai fortalecer o seu espírito. Lembrando que jejum sem oração e leitura da palavra é dieta. Então, o jejum bíblico é acompanhado de oração e leitura da palavra. Na sua visão, a pessoa deve jejuar por quê? E qual o conselho? Eu sei que não é doutrina, não é regra. Qual o conselho que você dá de quando fazer o jejum? Bom, vamos lá. Na Bíblia, você vai encontrar diferentes propósitos para o jejum. Tem gente que jejua em momentos de arrependimento, tem gente que jejua para consagração, que acho que é o ponto que você falou. Eu não quero cair, tropeçar e consertar depois, eu posso matar antes. Tem gente, situações extremas, eu sempre digo que requerem medidas extremas. Está enfrentando uma grande dificuldade, uma situação familiar, está buscando intervenção de Deus. Então, na Bíblia você vai ver Josafá convocando jejum diante de um inimigo que eles não podiam vencer, Esdras jejuando por proteção. Então, eu uma vez fiz uma relação dos propósitos de jejum, falei, gente, tem muitos. Mas uma coisa que Deus me chamou a atenção é que, na verdade, você tem um primário e vários secundários. Todos os secundários convergem no primário. O primário é buscar Deus. Então, eu falo até para a pessoa, você nem precisa de um secundário. Eu quero mais a Deus, eu posso ir direto. Mas na lógica de eu quero mais Deus, Deus é mais favorável que o jejum, porque você falou, não tem a ver com merecimento. Isso anula a doutrina bíblica. A gente recebe tudo de Deus pela graça, acesso pela fé. Aí eu mereci algo porque eu fiz um sacrifício, não faz sentido. Eu ouvi na minha adolescência, Valnice Milhões foi uma das pessoas que mais me encorajou ao jejum, ela dizia, o jejum não muda Deus, muda você. Então isso você falou. O enfraquecimento da carnalidade. Só falando da Valnice aqui, desculpa te interromper, ela hoje, não sei quantos anos exatamente ela tem, mas é uma senhora já, e é uma prova que o jejum dá certo. Eu chutaria ela 70? 75, 76. E, irmão, tá inteira pregando todo dia. Há mais de 10 anos atrás, ela me mencionou estar com 66. Então, é por aí. Numa disposição, num vigor Não, extraordinário. pregando todo dia, gravando vídeo para internet, trabalhando muito. Gente, o jejum dá certo. Exatamente. Então, assim, o que você falou, ponto. Né? A Bíblia fala sobre essa mortificação da vontade da carne, que não é matar o corpo. Paulo diz, fazer e morrer a vossa natureza terrena. Quando eu comecei a jejuar aos 15 anos. Aos 18 anos, todo mês eu começava com 3 a 7 dias na água. E eu fui crescendo na prática. Foi só nos últimos anos que eu passei a fazer os prolongados, jejuns de 40 dias. Eu estou fazendo um por semestre desse. Eu já fiz vários. Primeira vez que eu fiz um de 40, os amigos estavam assim, uau, o cara fez o jejum de Jesus, todo mundo veio, e aí? Mas o e aí é assim, você ouviu o coro dos anjos, sentiu o perfume do céu. E eu falei para todo mundo assim, eu estou em crise. Como assim? Eu falei, crise profunda. Como crise? Eu falei, cara, eu sou um colérico, meu temperamento. Para quem não sabe o que é barraqueiro por natureza. Cara, durante 40 dias, nada e ninguém me irritava, Tiago. Minha mulher é um doce de pessoa, quem conhece ela sabe, mas ela tirava onda comigo, ela parava na minha frente, olhava para mim e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Ela dizia, amor, você tá numa paz. Aí os caras falam assim, mas era ruim? Eu falei, não, era maravilhoso. Ele falou, mas então por que a crise? Eu falei, a crise é que acabou com a minha desculpa.
que a vida inteira eu jogava na conta do temperamento, mas o temperamento não tinha mudado. Né? Então, assim, quem jejuou com recorrência, com frequência, vai testemunhar as mesmas coisas. As coisas materiais perdem a atração e o valor. Você entende o dinheiro como servo e não como senhor. O coração fica blindado contra a ofensa. Tem gente que fala assim, não consigo perdoar. Eu digo, vai jejuar. Você tem que matar esse negócio que está aí dentro de você. Mas, como você disse, só tentar enfraquecer a carne sem fortalecer o espírito é uma lógica... A matemática não fecha. Incompleta. Então, assim, o contraponto com o jejum, do jejum com oração, com o tempo na palavra, vai fazer muita diferença. Né? Agora, a gente fala de jejuns prolongados, pô, é impossível. Eu falo, gente, primeiro não é impossível, porque eu está escrito. Não, está escrito. Jesus fez, mas eu durante muito tempo achava, não, é porque ele era Jesus. Tipo, nós não podemos. Você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 71. Um escocês fez 382 dias. Misericórdia. Porque assim, qual é a lógica? Seu corpo, a energia do corpo vem da glicose, carboidrato que você come. Deixou de comer, o corpo muda, tem uma alternativa ali, que é o quê? Glicogênio armazenado no músculo e no fígado. 2, no máximo 3 dias, acabou seu glicogênio. O organismo vai entrar em cetose. Quando a turma fala da dieta cetogênica, não come carboidrato, em 3 dias você está queimando gordura. Então, qual é a lógica do jejum? Eu troquei o alimento externo por um interno. Eu tenho reserva para sobreviver. Né? Então, esse cara que fez 382 começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Era um caso assim, se ele não parasse de comer, ele ia morrer. Então, ele não tinha opção e entrou, gostou, se sentiu bem, né, e durou. Então, assim, eu me exercito no jejum, que é uma outra coisa interessante. Toma água, né? Tomo água, mas assim, também faço exercício físico. Eu chego a pegar 1 hora de cardio, 2 de musculação, tipo, nos últimos dos 40 dias de jejum. Por quê? Foi uma coisa que eu aprendi com médicos. Eles dizem a tontura do jejum prolongado, a fraqueza. Mas não tem fraqueza? Eu digo, quando você não exercita, tem. Porque você parou de comer, o metabolismo baixou. Quem para de comer, para de exercitar, baixa mais. O organismo está em modo de sobrevivência. O metabolismo baixo, ele conclui, não precisa de energia. Então, ele economiza, não é que ele não tem para entregar. Quando você exercita, você força ele a entregar. Esse médico dizia, cara, no passado, que não tinha essa abundância de alimento, o cara 4, 5 dias sem comer, não tinha energia para caçar, a humanidade estava extinta. Então, assim, são coisas que você aprende no sentido, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas, cara, eu faço 2 prolongados por ano. Eu não posso parar 80 dias minha agenda no ano e eu quero ter o jejum com disposição física para fazer o resto. Então, assim, eu fui aprendendo a manter em primeiro lugar a parte espiritual, mas os resultados físicos, meu médico, ele falou, eu não vou só te acompanhar, você é meu rato laboratório. Né? Um dos últimos, ele me pediu 71 tipos de exame de sangue antes e depois, só para a gente fazer o comparativo. Uma pergunta, se Jesus era perfeito, por que ele jejuou? Excelente pergunta. O Wesley que me mandou no WhatsApp aqui. Eu ia falar para ele para não ficar feio para eu estou fazendo todas as perguntas boas, aí ele mandou aqui e me deu essa chance. Isso precisa colocar o jejum num patamar que, apesar da gente entender que ele significa a mortificação da carne, ele não depende de um problema estar instalado. Então, por exemplo, é lógico, Jesus teria um enfrentamento com o reino espiritual, com Satanás. O jejum tem um poder, quando nós falamos em guerra espiritual, fantástico. Mas nós não podemos dizer que é só isso. Né? A gente não precisa esperar a carne estar gritando ou estar com muita força para enfraquecê-la. A gente pode se antecipar. Eu creio que nós temos vários aspectos pelos quais Jesus teria feito isso. Acho que o primeiro deles está lá, que ele foi guiado pelo Espírito a isso. Então, assim, eu sempre digo às pessoas, o Espírito Santo, ele tem um plano personalizado para todos nós. Se a gente aprender a ser sensível e ser guiado, ele nos dirige. Então, eu digo às pessoas, gente, o que eu estou fazendo, esse volume de jejum tem a ver com a liderança de Deus na minha vida. Eu não estou dizendo que os outros têm que fazer o que eu estou fazendo. Além disso, né, aí a gente se pergunta, mas o Espírito Santo guiou Jesus para jejuar, por quê? Né? Então, não pode ser somente a ideia de vamos vencer
a carne, ele seria tentado, ele enfraquece a carne antes desse grande volume de tentações, porque mesmo no sentido de nunca ter pecado, não significa que ele não foi exposto à possibilidade dele. Né? Então, a Bíblia faz distinção em tentação e pecado. Claro. Jesus, que nunca foi pecado, foi tentado, poderia ter. E acredito que ele nos ensina que uma das formas de vencer a tentação, e a nossa guerra com o pecado não deveria ser só levantar depois. Deveria ser vencê-lo antes e não cair. Né? Então, eu acho que só aí nós temos um belo de um exemplo. E a forma que eu aprendi assim, a vida toda é que Jesus também não precisava ser batizado, porque não tinha pecado, mas ele mesmo falou, eu quero ser exemplo em tudo. Então, eu acho que ele fez o guia prático. O guia prático. Aqui, ó, aprenda a fazer. Eu não preciso me batizar, mas vou me batizar porque você tem que fazer. Eu não preciso jejuar, mas vou jejuar porque você tem que fazer. E siga o meu exemplo. Exatamente, né? Porque ele já sabia, como criador de todas as coisas, que o ser humano ele copia mais o que vê do que o que escuta. Né? Então, você vê o mestre fazendo, assim como o pai, ele vai ser copiado pelo filho pelo que faz, não só pelo que fala. Né? Os filhos observam muito o que a gente faz. Então, eu acredito muito que Jesus fez coisas que ele não precisava fazer, mas só para dar o exemplo para todo mundo. Pastor, nesse período de jejum, a gente tem que seguir uma rotina determinada? Ao acordar, eu preciso ler a Bíblia, ouvir um louvor, alguma coisa. Existe alguma regra? Eu sempre digo para as pessoas, já que a gente vai jejuar e gastar mais tempo com a parte espiritual, o ideal é já começar a fazer isso no início do dia. Né? Não é uma regra inflexível, mas assim, você botar Deus na frente, botar primeiro, começar com leitura bíblica. Então, agora, por exemplo, no mês de janeiro, comecei 27 de dezembro, o último, terminei dia 5 de fevereiro. Eu fiz um retiro a maior parte do mês de janeiro. Eu decidi que eu ia ler a Bíblia toda naquele retiro, né? Durante o mês de janeiro. Eu dividi a quantidade de capítulos da Bíblia, 1.189 por dia, dava ali mais ou menos uma média de 40 capítulos. Cara, eu acordava e eu não fazia outra coisa enquanto não lesse os 40 capítulos. Então, assim, mas não posso dizer que é uma regra, foi a minha divisão, a minha forma. Tirava meu tempo de oração, né? Colocava a parte dos exercícios, né? Quando eu estou no cardio, para mim, eu boto louvor, adoração, continuo orando. Quando eu faço musculação e tem a contagem, o controle, a minha oração ela não rende. Eu fico mais ouvindo a música mesmo e ela não tem o mesmo rendimento. Mas eu tento garantir, já no começo do dia, tudo o que é prioridade. Aí depois o resto, né? Se eu estou com um trabalho junto, como janeiro foi a primeira vez que eu fiquei realmente retirado, então meu único trabalho era estudar e escrever. Até desliguei do contato com o mundo, tirando a família, fiquei bem sem comunicação para poder render nisso. Mas não teria uma única regra, mas a minha sugestão sempre começa pelo mais importante. Se a gente deixou até de comer, que é o que a gente valoriza muito, né? Por que nós vamos botar tanta outra coisa na frente? Então, de preferência, Deus primeiro. Uma coisa que o jejum me ajuda muito é porque você cria um domínio próprio em relação à comida e isso acaba atingindo todas as outras áreas. Ou seja, o domínio próprio toma conta da sua vida. Você começa a ficar autocontrolado com várias outras coisas. Emocional, briga de trânsito, né? O cara que ficava nervoso em briga de trânsito, ele está em jejum, não tem a mínima chance dele reagir a uma briga de trânsito. Ele fica... O autocontrole, que a inteligência emocional chama de autocontrole, a Bíblia chama de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, é impressionante como isso entra na tua vida com força quando você está em jejum. Com força. E a parte da comida, embora o alimento em si não seja algo ruim, foi algo que Deus criou, a maneira de lidar com ele pode ser delicado. Assim como o dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. O amor ao dinheiro é. Então o cara pode não ter grana nenhuma, amar o dinheiro e tem a raiz de todos os males. E a Bíblia diz, se a sua riqueza aumenta, não põe o coração. Quando eu falo do alimento, eu acho que é a área que a gente mais baixa a guarda. Onde o homem primeiro caiu. Primeira tentação. A embalagem veio na comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por um prato de comida. Porque os israelitas queriam voltar para a escravidão do Egito, onde Deus tirou. Saudade da comida. Onde Satanás tentou Jesus primeiro. Transforma a pedra em pão. O último Adão, diferente do primeiro, não caiu. Mas ele atacar nessa área primeiro, né? Então, assim, Paulo escreve aos Filipenses, fala de alguns, estava falando de gente dentro da igreja, cujo Deus é o ventre. O cara vive para aquilo. Então, eu tive que fazer uma escolha, Tiago. Foi parar de viver para comer e começar a comer para viver. Agora, eu vou falar uma coisa que
eu estou aprendendo muito no mundo empresarial, é impressionante. Eu vim de pobreza, né, de subúrbio e tudo. E para a gente que veio da pobreza, quando a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente basicamente primeiro está pensando em comida. A gente está falando assim, cara, eu vou comer tudo que eu quiser. Depois você pensa, pô, vou ter um carro e tal, né? Mas primeiro você, eu vou comer tudo que eu quiser, vou entrar no restaurante. Porque né, o pobre é muito afrontado com essa questão da comida, né? Eu não posso comer o que eu quero e tal. Vou comer filé mignon, vou pedir o que eu quiser. Camarão, não quero nem saber e tal. E aí eu estava num voo internacional, voltando de carona num jato dos Estados Unidos para o Brasil, uma das famílias mais ricas do Brasil. Eu vim de carona com eles. E aí vim conversando com a mulher, a esposa, que comanda a parte financeira dos empreendimentos deles. Eu falei assim, quais são as dificuldades, assim, sendo multibilionários, o que você percebe que o dinheiro não impacta em nada? Rapaz, essa mulher me deu uma aula que eu quero compartilhar com vocês. Ela falou assim, Tiago, eu posso gastar 2, 3 milhões de reais por dia e até a minha terceira geração, meus filhos vão ter dinheiro. São muitos bilhões, é muito dinheiro, é muita coisa. Mas, mesmo eu tendo esse dinheiro todo, se eu não acordar amanhã, mesmo cansada, e não for para academia, não adianta eu ter o melhor personal trainer e pagar a melhor academia. Meu sonho, minha saúde vai ser afetada. Eu não vou emagrecer, eu não vou estar... Não adianta, ou seja, eu posso ser bilionária. Tem coisa que o dinheiro não vai pagar para mim. Eu vou ter que fazer. Eu tenho que ir para a academia e suar 1 hora, 1h30 por dia, igual qualquer pessoa. Se eu não fizer, o meu dinheiro não resolve. Outra coisa, uma das coisas que mais me pesa é que à medida que você vai entendendo a sua responsabilidade com o dinheiro que tem, você vai entendendo que tem que comer menos. E isso é uma desgraça para a gente que tem dinheiro. Porque a gente pode comer qualquer coisa, mas não deve, para eu viver mais e tal. E ali caiu uma ficha, eu falei, caramba, é verdade. À medida que... Porque o grande lance da longevidade, viver bem, é à medida que você vai melhorando financeiramente. Porque antes você está pensando só em sobrevivência. Não tá nem aí, você vai viver muito, vai viver... Você quer pagar quanto o boleto hoje? Depois você melhora um pouquinho, você fala, caramba, eu quero viver mais. Caramba, eu posso contribuir com a vida das pessoas. Poxa, já que eu estou bem, eu quero viver bem muito tempo. E aí você vai... Para isso eu vou ter que comer menos. Vou ter que comer melhor. Não vou poder, eu tenho dinheiro para comer 10 hambúrgueres, que é meu sonho. Não vai poder comer 10 hambúrgueres. Então, ou seja, tanto a questão de exercício físico quanto a questão de comida são duas coisas que você pode ter bilhões ou R$1 no bolso, você é quem vai ter que fazer. Exatamente. E aí eu falei assim, qual é o melhor alimento? Qual que você mais come durante o dia? Ela falou assim, Tiago, a ciência já provou, não tem outro caminho. Eu como ovo todo dia. Muito ovo cozido, como 6, 7 ovos cozidos por dia, como isso aqui. Eu falei, cara, isso até o pobre pode comprar. Exatamente. Salada. Olha como é que Deus é perfeito. Ou seja, o pobre consegue comer ovo cozido e salada? Consegue. Não vai comer a picanha. Talvez, né? Mas a picanha também não é boa para a saúde. É bom para o seu tasting. Me traduz aí, que hoje eu estou muito americano. Paladar. Seu paladar, né? Mas não vai salvar a tua saúde. O que salva a tua saúde é bem barato, né? Legumes, né? A carne branca, por exemplo, o frango... mais gente morre no mundo pelo excesso de comida do que pela falta. Que doideira isso. Você tem uma ideia? Se eu não me engano, me corrija aqui, a diabetes é a 2ª ou 3ª doença que mais mata no mundo. E não para de crescer. 2ª ou 3ª, não para de crescer. O que é diabetes? Tirando a tipo 1, né? É a alimentação errada. Alimentação errada, ou seja, comeu muito. Comeu errado, né? Muito açúcar, muita farinha branca e tudo. Qual é o seu conselho? Hoje você é pai, avô, pregador. Isso ajuda muito. Eu estou na academia pensando, eu vou cansar meus netos, eles não vão me cansar. Exatamente. E você, assim, sendo um cara que construiu muitas coisas, qual o melhor conselho que você pode dar, espiritual, emocional, físico, que a gente já falou bastante, para quem está nos assistindo agora? Qual é a graça da vida? No que a pessoa tem que se dedicar mais? No que ela tem que prestar mais atenção? E no que ela tem que deixar para lá? Dá um conselho final para todo mundo que está assistindo a gente sobre a vida, já que você já viveu... Bom, vamos lá. A vida passa depressa. Por mais que você tenha longevidade, saúde para desfrutá-la e
passa depressa. Eu lembro quando meus filhos nasceram, eu ficava com raiva, Tiago, porque as pessoas diziam assim, curte que passa depressa. Eu pensava, se esse pai recalcado não curtiram, vem para cima. Cara, eu posso te garantir, eu curti cada momento, eu curti cada fase. E ainda assim passa. E passa depressa, né? Porque, na verdade, tudo é o que a Bíblia diz, né? A vida é como a erva que se seca, acabou, caiu, a flor é muito rápido. E a questão é, e o que vem depois? Para nós não acabou ali. Né? Para nós não acabou quando acaba. Então, é lógico que nossa mensagem primária sempre foca as pessoas na eternidade. Né? E é por isso que nós apontamos para Cristo, para a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a mensagem de salvação. O que nós estamos falando aqui é que aqueles que já têm isso não têm que negligenciar o cuidado com o corpo, com o emocional, e em nome do eu tenho uma eternidade garantida, não jogar fora. Agora, tem gente também supervalorizando a saúde, as emoções, vou ganhar dinheiro, a gestão cultura de vida. do corpo a cultura do corpo que eu digo de mostrar o corpo virou prioridade para algumas pessoas. A ansiedade por ganhar dinheiro, que é antibíblico. A Bíblia diz, não aplique tua sabedoria na conquista. Eu acredito muito que Deus tem um plano para a nossa vida, e se você fizer as coisas certas, se você tiver que ganhar dinheiro, vai ganhar. Em alguns momentos da sua vida você terá que ser intencional para isso, né? Saber fazer. Mas se não tiver que ganhar, irmão, você não precisa disso para cumprir teu ministério. E nem para ser feliz. Sem dúvida, isso aí não tem dúvida. Agora, escutou, Hélio? Nunca mais me peça aumento. Que esse papinho de que eu tô ganhando, você não precisa disso para ser feliz, tá? Pastor, quem está falando é um especialista. aqui, é um homem de Deus. Jogou na minha costas. Depois a gente pode falar para ele do texto de Tiago, que fala que o salário retido dos trabalhadores injustamente clama contra Deus. Meu Deus. Eu quase deu glória. Mas por medo da demissão não vou. É sábio também. A mesma Bíblia ensina sabedoria. Vamos lá. Jesus fala de um camarada que diz, eu vou derrubar meu celeiro, vou juntar outros maiores, aí diz, louco, essa noite pedirão a tua alma o que você preparou para quem vai ser. Então, assim, se por um lado a gente está dizendo para cristãos, não use a sua eternidade como uma desculpa não ser responsável aqui, eu não posso parecer que o que também nós estamos pregando sobre o cuidado do corpo, uma gestão de vida, não só de saúde, possa levar a gente a negligenciar a eternidade. Então, em primeiro lugar, né, as pessoas precisam olhar para essa eternidade, porque vem depois. Todo dia um falou para mim, você não me garante que continua? Eu falei, nem você me garante que não continua. Né? Agora, a gente não vai trabalhar em cima de uma probabilidade, de uma incerteza. Eu falei, cara, eu tenho vivido demonstrações em todas as áreas da minha vida há tempo suficiente para ter certeza da veracidade da palavra de Deus. Né? Então, se em todo o resto ela se mostra verdadeira, né? Esses dias um médico falou, mas de onde você tirou tanta informação científica no livro do Cuidado do Corpo? Da Bíblia. Né? Eu falei, cara, estava lá antes de vocês descobrirem isso tudo. Então, assim, tem que ser uma mente... super... Cara, estamos falando de um livro milenar, né? Testado. É impressionante a quantidade de livros desacreditados pela ciência que tem no Louvre. Não são todos, mas é impressionado. A Bíblia nunca vai estar numa lista dessa. Não tem nada que a derrube. Então, assim, eu digo, ela mesmo se mostrou verdadeira em todo o resto. Profecias que vêm se cumprindo com precisão. Aponta para a eternidade. É lógico que é uma decisão de fé e a gente tem que alimentar a mesma fé. Mas, meu conselho primário, número 1. Segundo, ter saúde, até a própria questão de ter recurso. Às vezes a gente tem que pensar para quê. Nunca pode ser uma proposta só egoísta. Como eu posso usar o que eu tenho para servir as pessoas? Eu estava no início do ministério, eu vi um colega, um pastor falar que não adianta só você ter um sonho. Corra atrás do sonho, lute pelos sonhos. A pergunta que ele fazia era, qual é o seu sonho? Ele pegava o texto lá de José, dos dois, do copeiro e do padeiro do rei, e falou, tem um sonho que te promove, tem um sonho que te mata. O sonho de um promoveu, o sonho do outro matou. Qual promoveu? Aquele onde ele tirava da videira, que é a figura de Cristo, espremia no copo para servir o faraó. Tudo aquilo onde a gente busca os recursos do Senhor para servir os outros, são sonhos que promovem. O outro era um padeiro, arte padeiro, exibição, reconhecimento. É o sonho que mata. Então, até essa ideia de sucesso, ela precisa estar mais relacionada não só a eu ser melhor do que os outros, mas ao cumprimento do propósito. Né? E algumas pessoas, por propósito, talvez elas não precisem de muito recurso.
outras pessoas vão precisar de recursos. Mas se o propósito, depois da gente alinhar a eternidade, para agradar a Deus aqui agora, entender o propósito, como eu vou focar nele, só de tirar os olhos da gente e focar nos outros já é uma coisa que muda completamente a forma de viver e a realização de viver. Uma pergunta que eu ensino nossos alunos a fazerem sobre dinheiro é: o que mudaria na minha vida se eu ganhasse mais? Tirando os prazeres. Os prazeres não contam, a motivação é errada. Eu viajaria mais. Não, tirando os prazeres. O que mudaria? Até porque prazeres se resolve com pouco. Se você parar para pensar, você pode comer num restaurante maravilhoso, comer muito bem, uma comida que te satisfaz com R$50, R$60, e não precisa gastar 3 mil. Eu já vi casais em restaurante caro que mal se olha, você vê que estão brigados. Exatamente. Já vi um casalzinho de gente simples lá no parque fazendo um piquenique com pouca feliz coisa. Da vida. Feliz que só. Exatamente. Então, assim, tirando os prazeres, por que você quer mais? Se você não descobriu o teu porquê, o que mudaria na tua vida? Eu serviria mais pessoas. A gente está construindo a Terra Prometida agora, né? E então é uma construção milionária, é muito, muito caro construir isso. Eu falei, por que eu vou me meter nesse problema? Porque se for por reconhecimento, tem coisas que eu posso fazer melhor com esse dinheiro, com valor, que me dá mais reconhecimento do que isso. Se for por isso, eu falei, não, é porque é a única forma de atingir ainda mais pessoas com a mensagem que eu levo. Outra coisa, me economizando mais. Menos energia, mais trabalho. Eu vou ter que construir um lugar. Senão eu vou continuar viajando igual louco, senão eu vou... Tem que ter estrutura, tem que ter lugar para eu receber as pessoas, eu não posso ficar viajando para pregar todo dia. Eu posso pregar todo dia a 7 minutos da minha casa e transmitir para o mundo inteiro. 7 minutos é ostentação. É ostentação. Ou seja, vou ser um pai melhor, um marido melhor. Ou seja, gente, para que você quer mais? Tem que ter o porquê. Se envolve outras pessoas... Está no caminho certo. Se envolve prazeres pessoais, você nem vai conseguir explicar para os outros, porque mesmo que você não seja cristão, não tenha princípio nenhum, é feio falar disso. Então, não dá certo. Wesley, suas considerações finais. Eu tenho uma dúvida. Pode ser? Claro. Pastor, que conselho o senhor tem para dar para aquelas pessoas que falam que não tem tempo para tanto ler a Bíblia, quanto não tenho tempo para me exercitar ou me alimentar melhor, porque dieta custa caro, essas coisas assim? Eu costumo dizer hoje às pessoas que o que falta para elas não é tempo, é prioridade. Quando você define prioridade, você ajusta o tempo a partir disso. Impressionante quanto tempo as pessoas gastam em rede social. Então, assim, como é que não tem tempo para ler a Bíblia e para exercitar? É só diminuir. E não estou dizendo que tem que parar. Né? Outro dia um falou para mim, tenho tempo para ler a Bíblia. Puxei o celular da mão dele, estava desbloqueado. Eu mesmo abri o aplicativo, mostrei para ele, falei desse jeito. Falei, olha isso aqui, seu cara de pau. A média do tempo dele em rede social, 5h30 por dia. Calculado na semana. Então, pode ser que um dia foi 6h30, outro 4h30, mas 5h30. É quase uma jornada de trabalho. Tem gente trabalhando aí 4, 6 horas. Não, ele trabalha 3 por dia, 3 horas por dia. Já deu quase o dobro do chega às 11, meio de meia, ele já, é almoço. Aí o cara me diz, aí a hora que eu falei isso para ele, eu falei, vai dizer que agora ver a rede social é pecado. Eu falei, não é pecado, filho, mas é um mau gerenciamento do seu tempo. Eu falei, se você cuidasse da vida dos outros 2h30, sobrava 3 para você ler a Bíblia e para fazer o resto. Então, assim, às vezes a gente entra num estilo insano e a gente não está realmente calculando. Eu tive que mudar muita coisa na minha agenda e nas minhas prioridades para fazer caber aquilo que era importante. Alimentar direito não é só comida cara. Às vezes, só de não comer, você vai economizar muito mais em comida. Aliás, quando eu anuncio o livro do jejum, eu faço uma brincadeira que eu nunca imaginei, Tiago, que ia dar tanto resultado. Fazia por quebra-gelo. Eu dizia, só o que você vai economizar em comida já justifica o investimento do livro. E eu comecei a perceber que o negócio implacava. Então, assim, na verdade, quando você passa por uma alimentação mais saudável, com inteligência, priorizar salada, uma série de coisas, você vai descobrir que você pode gastar menos e, sem contar, que vai economizar com o médico, com o hospital, com uma série de outras coisas. Deixa eu só dar um testemunho. Então, é prioridade, definir a prioridade. Muito bom, muito bom. Só dar um testemunho pessoal sobre isso, né? Sobre o negócio essa brincadeira que você faz de economizar, mas isso é muita verdade. Então, ele já acompanha, às vezes, meu almoço aqui, às vezes eu almoço no escritório, às vezes eu almoço em casa, mas sempre as mesmas coisas. Meu café da manhã, quando eu tomo, que às vezes 3 vezes por semana eu faço um intermitente, não tomo café da manhã, ovo e café preto. Meu almoço, o que é meu almoço, Wesley? É frango e legumes. Frango, legumes e ovos cozidos. E ovos cozidos. 6 horas da tarde eu janto.
4 ovos cozidos e um pedaço de carne ou frango. Só de eu ter... Lógico, isso melhora muito minha saúde, minha alimentação, me mantém no peso, me dá disposição para o dia, mas só isso fez eu ter uma economia de 50% do que eu gastava de comida pessoal. Porque antigamente, vou ali almoçar. A chance de eu ir no restaurante almoçar hoje é muito mínima, porque eu tenho que, sei lá, às vezes quero comemorar com os meninos. A gente teve uma semana muito boa, a gente vai ali no restaurante. Mas antigamente era rotina. Era não sei o quê, McDonald's, não sei o quê. Pá. Então, eu agradava minhas emoções e detonava o meu corpo. Então, hoje eu estou gastando menos, gente. Estou gastando menos. E comendo melhor, vou viver mais, se Deus quiser. Então, vale a pena. E às vezes, se a pessoa fazer uma marmita, né? Ali na semana, gastar 1 ou 2 horas no domingo ou sábado para preparar a semana, vai gastar bem menos também. Não, a gente já recebeu aqui grandes fisiculturistas, né? O Paulo Musi, que é um médico muito conhecido, o que ele trouxe? A marmitinha dele. Falou, gente, com licença, está na hora de eu comer. Pede licença, para a gravação, aqui com uma marmitinha. Então, assim, você vê que quem está decidido a cuidar, cuida mesmo. Por exemplo, a gente tem voo hoje, né? Hoje a gente tem noite de destino, né? Isso. Eu estou gravando aqui na sexta, né? Vai passar na terça. Então, assim, tem noite de destino hoje. Eu saio de casa jantado. Eu vou 4 horas para o aeroporto, mas vou sair jantado. Por quê? Para não comer besteira no caminho, senão não tem jeito. Vou comer, não estou com fome. É porque dizer que as opções de aeroporto são boas? Não tem como, entendeu? Então, é importante você tomar algumas decisões para a sua saúde, para a sua vida espiritual. Essa questão também que você falou de prioridade, gente, falar que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia é brincadeira. Então, isso nunca foi prioridade para você, porque a primeira coisa que você deveria fazer é, quando acordar, já cair de joelho. É já pegar a Bíblia e não fazer nada antes disso, né? Então, vale a pena você seguir as nossas instruções, vale a pena você escutar esse Brunecast várias vezes, tá? Porque são orientações de um grande mestre, de gente que viveu, que venceu muitas coisas. E, principalmente agora, eu queria que você seguisse a nossa orientação. Tira um print da tela. Posta onde? Nos stories no Instagram. Posta nos stories no Instagram. Marca @BrunecastOficial, que é o nosso Instagram do Brunecast. Manda nos seus grupos de WhatsApp esse link. Divulga para todo mundo essa aula que nós recebemos de Luciano Subirá. E eu quero pedir para a nossa equipe, mais uma vez, um forte aplauso para o Luciano. E eu tenho várias figurinhas, né? Eu tenho um vício com figurinha do Instagram, do WhatsApp. E tem uma que é você assim. Já viu essa? Tua? Você assim escrito. Assim você não subirá. Já viu? Já me mandaram. Aí toda vez que me mandam assim, uma coisa que eu não quero fazer, eu falo, assim você não vai subir, né? Assim você não vai para o céu. Assim você não subirá. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, pastor Luciano, por estar aqui com a gente.